nesse ano você pode não conseguir a sua tão sonhada aprovação em medicina. Você vê lá o seu nome na lista, você sendo aprovado em medicina, a sua família vendo você como um exemplo de sucesso. E aí, né, haja vista isso que eu falei, a gente entra para o primeiro erro do vestibular de medicina. Qual que é o primeiro erro do vestibular de medicina? É não reconhecer o campo de batalha. Esse é o maior erro do vestibular de medicina. Ele quer passar em medicina, mas ele não reconhece o campo de batalha. Qual que é o campo de batalha do Enem? É justamente isso que eu estou falando, uma prova com 5 horas e 30 minutos, na qual você tem que fazer 90 questões, mais uma redação. Você tem o segundo dia, no qual você faz 45 questões de matemática, 45 questões de natureza, sendo 15 questões de física, 15 questões de biologia, 15 questões de química. Então, esse é o maior erro do vestibular de medicina. Ele não conhece o campo de batalha, ele não suja a mão de terra, ele não reconhece o inimigo dele. Por quê? Porque o Enem é uma prova feita para você errar. Imagina comigo, né, os professores lá do MEC, né, o Ministério da Educação. O que acontece? Os professores lá do MEC, imagina lá os matemáticos, né, que são professores concursados, né? São professores que fizeram um concurso para estar ali. Esses professores eles vão sentar assim, vamos desenhar aqui uma questão para ferrar aqui o Léo. Ele quer ser médico, ele quer vencer na vida, vamos fazer uma questão aqui para ele errar. Eles não fazem as questões para você acertar. Sabia disso? As pessoas não sabem disso. O cara acha que o professor escreve a questão lá, é um professor, não é um robô que escreve a questão, é um professor que escreve a tal da questão. Esse professor que escreve a questão, ele escreve essa questão para você errar. O professor ele não escreve a questão para tu acertar. Aí tu pergunta, pô, mas por que o cara não escreve a questão para mim acertar? Por que eles fazem para mim errar? O que vocês acham? Comenta aqui para mim, vamos lá, eu quero que vocês participem. Por que tu acha que a prova do Enem é feita para você errar e não acertar? Então, assim, é um processo seletivo, e aí tem um ponto, tá? Aqui nos Estados Unidos é diferente esse processo seletivo, eles olham também o score, a nota do aluno, mas olham também a história desse aluno, tá? Mas aí eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. A medicina é um curso, é uma profissão muito importante, concordam comigo? Imagina você pegar um paciente com infarto agudo do miocárdio e você tomar uma conduta errada, ou você chega na emergência, chega um paciente com um AVC, acidente cerebral vascular, e você fica comendo bola, né, uma expressão usada na medicina, você fica comendo bola, passa o paciente, você manda embora esse paciente. Paciente claramente com acidente vascular cerebral, você deixa passar esse paciente, vai ficar com sequelas. Ou você não bate o diagnóstico, se você não acerta o diagnóstico, você não dá o tratamento correto para aquele paciente. Você já foi atendido por um médico mais ou menos? Então percebe que a medicina precisa fazer essa seleção. Precisa selecionar aquele aluno mais capacitado para conseguir estar ali dentro da faculdade. Porque imagina que se entra todo mundo, imagina você levar o seu familiar no médico mais ou menos. É chato. Você talvez já foi atendido por um médico, então você não precisa ser essa pessoa, você pode ser diferente, né? Porque a gente critica o outro, mas antes de você criticar o outro, você tem que ser a pessoa. Então, por exemplo, eu criticava muito o fato do estudante de medicina ser sempre o berço de ouro. Isso me incomodava, eu pensava, cara, por que tem que ser só o berço de ouro? Por que o cara baixa renda não pode fazer medicina também? Eu ficava incomodado com isso. Então, antes de eu criticar o cara que nasceu no berço de ouro, eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que ir lá e ser melhor que ele. Beleza, ele tem o dinheiro, ele tem as condições, ele tem o cursinho, ele tem o melhor material, mas eu vou me dedicar mais que ele. Eu vou conseguir ser melhor que ele. Entende? Então, antes de eu querer criticar, eu tenho que ser essa pessoa. Então, antes de você querer ser atendido por um bom médico, você tem que ser essa pessoa. Você tem que se tornar um bom médico. E tem todo o lado humano da medicina, o cuidar das pessoas, mas tem uma coisa que é muito importante na medicina, que é o conhecimento. Para você ajudar as pessoas na medicina, você tem que ter conhecimento. Como é que vai ajudar o teu paciente se você não tem o conhecimento
para fazer o diagnóstico e prescrever o tratamento correto para o seu paciente. Entende? Faz sentido isso para você? Então, a prova do Enem, ela é uma prova de seleção. Ela está selecionando aquelas pessoas mais capacitadas para entrar na faculdade de medicina. Então, assim, a maioria que está aqui quer fazer medicina de graça. Então, são poucas vagas. Então, o Enem precisa selecionar aquelas pessoas. Aí, tu pega o cara vai fazer a prova que vai decidir o futuro da vida dele e da família dele, né? Porque às vezes o cara é baixa renda, então ele vai ter que comprar uma casa para a família, ele vai ter que ajudar a família dele quando ele virar médico, quando ele estiver lá com um bom salário, ele vai ter que ajudar a família dele. Esse cara vai fazer a prova que vai decidir o futuro da vida dele, aí tu pergunta para ele, quantas vezes você simulou o campo de batalha? Fazer 90 questões numa redação em 5 horas. Porque 30 minutos ali tu bota o tempo para passar pro gabarito. Então bota 5 horas, que é o tempo real que o cara vai ter. Simulando condições de pressão e temperatura. Quantas vezes você fez isso? Eu estou falando da prova que vai decidir o futuro da tua vida, meu querido. Me conta quantas vezes você simulou isso em casa, com o tempo, simulando todos os detalhes. Olha, mas eu fiz 20 redações. Beleza, meu querido, parabéns, mas quantas redações você fez com 90 questões? No dia do Enem, tu não vai fazer a redação sozinho, você vai fazer 90 questões e mais a tal da redação. Então, esse é o principal erro que constrói a reprovação do vestibular de medicina. Lembra que a tua reprovação não é no dia do Enem. A tua reprovação ela foi construída antes. É que nem o cara que engorda. O cara que aumentou o peso dele não foi o pedaço da pizza que ele comeu. Foram várias e várias e várias e várias pizzas que o cara comeu, entende? A mesma coisa a tua reprovação em medicina. A tua reprovação em medicina ela não foi construída no dia do Enem. O Enem, o vestibular, tanto da federal quanto da estadual, ou até mesmo o vestibular da particular para você ganhar uma bolsa, o teu resultado desse vestibular ele foi construído antes. Então, o fato do aluno não simular o campo de batalha, não conhecer o inimigo dele, quantas horas é a prova? Eu vou ter tempo para ir no banheiro? Como é que eu vou fazer? Eu começo por redação? Começo por matemática? Por onde que eu começo? Como é que eu faço essa prova? Quantas questões eu vou ler? Tudo isso tem que ser simulado antes. Então esse é o principal erro aí do vestibulando de medicina, haja vista aí. Lembrando, né? Essas informações são baseadas no quê? Baseadas no feedback que eu recebo das pessoas aí. Lembrando que o meu Instagram alcançou aí nos últimos 30 dias 970 mil pessoas alcançadas, né? Então eu recebo muitas mensagens e aí a partir dessas informações eu consigo traçar ali um padrão comportamental dos reprovados e um padrão comportamental daquelas pessoas que são aprovadas em medicina, tá? Anotou aí o primeiro erro, meu querido? Comenta aí se você já cometeu esse erro. Comenta aqui para mim saber se você já cometeu esse erro.